Seja muito bem-vinda à nossa aula de número 6 aqui no YouTube. Eu já quero te adiantar que essa aula é um aquecimento para a nossa Masterclass Infinitamente Mais Vendas, que acontecerá nos dias 25, 26 e 27 de janeiro. Então já anota essa data aí, principalmente. Já começa a se preparar, porque quando chegar no dia do evento, você já vai entender mais sobre como funciona e vai conseguir absorver melhor todo o conteúdo que eu vou trazer lá. Tá ok? Agora eu quero te pedir um favor. Deixa o seu like aqui, já vamos deixando o like, deixa a sua curtida, porque é muito importante para mim. Lembra que a gente comunica também com o algoritmo? Então já curte aqui esse vídeo, já começa essa aula curtindo esse vídeo e principalmente compartilhando, né? No WhatsApp, grupo de família, de amigo, eu tenho certeza que você conhece alguma empreendedora. Pode ser sua nutricionista, sua dermatologista, né? Sua cabeleireira, sua manicure, enfim. Compartilhe essa live com alguém que você conhece, porque quando você semeia na vida de alguém, você recebe em volta, tá certo? Então, na live de hoje, nós vamos falar sobre planejamento de postagens. Eu vejo que muitas pessoas têm essa dificuldade de dar a continuidade num trabalho aqui lá no Instagram, porque não tem um planejamento de postagem. E aí o que acontece? Você acaba naquela situação de apagar incêndio e você deixa de fazer. Porque se você tiver que ter uma super ideia naquele momento, o dia muito corrido, as coisas acontecendo, você deixa de fazer. E você não torna o seu Instagram, né, o Instagram do seu negócio como prioridade. E, consequentemente, você não tem resultado, você não tem engajamento, você não tem vendas, né, que é o principal. Então, se você conseguir fazer um planejamento de postagem da sua semana, eu tenho certeza que vai facilitar muito a sua vida. Então, na aula de hoje, desse pré-aquecimento, eu já resolvi trazer aqui para você esse tema muito importante. E eu tenho certeza que se você aplicar, vai fazer diferença no seu negócio. Não quer dizer que tudo que eu falar aqui para você, você já vai conseguir se planejar, né, e já aplicar na próxima semana. Eu não estou dizendo isso, fica calma. O importante de um planejamento é que você consiga executar pelo menos alguma coisa. Por exemplo, se você lá se planejou toda a sua postagem da semana, se você conseguir 30% do que você planejou, já é uma evolução. Eu vou ser melhor ainda. Se você conseguir 10% já é uma evolução. Você já saiu da sua zona de conforto, entende? Então, quando você começa a seguir um planejamento, daqui a um tempo, aquilo ali vai se tornar um hábito na sua vida. Então, quando se tornar um hábito, vai ficar mais leve, vai ficar mais fácil de você seguir. Então, é primordial que você tenha um planejamento e não se cobre se você não conseguir fazer ele todo ou 50% do seu planejamento. É entender que é um passo após o outro e o que eu sempre falo, feijão com arroz bem feito vai te trazer resultado, tá certo? Então, o primeiro ponto aqui que eu quero abordar com você é sobre os seus stories, tá? Então vamos lá. Defina suas metas de postagem semanal. 15 stories dia, 5 de manhã, 5 à tarde e 5 no final do dia. O que eu quero te dizer com isso? Quando você faz os seus stories todo na parte da manhã, aquela bolinha lá dos stories, ela vai passando para trás conforme as outras pessoas que o seu potencial cliente segue, vai fazendo stories. Então, se você pegar, né, se você fizer esse seu planejamento e pegar todos os seus stories, seus 15 stories e postar lá 7 horas da manhã, quando for 10 da manhã, você já vai estar lá atrás. Então, a sua visualização, ela não vai ser uma visualização boa no final do dia. Então, o ideal é que você divida em partes esses seus stories para que você sempre venha para frente e, consequentemente, você tenha uma retenção maior da sua audiência. O que é uma retenção, Sabrina? Eu vou te dar um exemplo aqui para ficar bem mais fácil. Você vai olhar os seus stories, o primeiro que você postou ontem. E você vai ver quantas pessoas visualizaram aquele stories. Você vai olhar o último e com certeza não vai ser a mesma quantidade de pessoas, né? Quando você posta só 1 ou 2 stories, acaba que você consegue ter essa retenção maior porque foram poucos stories. Mas se você chegar a postar 15, você vai ver que o primeiro, de repente, vai estar lá com 50, dependendo da sua quantidade de seguidores, e o último stories do dia vai estar com 20, 15.
porque é natural que essa retenção vá caindo, né? A audiência vai caindo, mas isso acontece, né? Quando você não consegue reter a atenção dessa sua audiência, pode ser que isso aconteça porque o seu conteúdo não está comunicando com o que a sua audiência quer assistir. Tem uma série de fatores, tá? Não necessariamente vai ser isso, mas pode ser por outra série de fatores. Eu tô trazendo aqui para você alguns exemplos. Então, por isso é importante, primeiro, que você fracione os seus stories, né? Ah, Sabrina, mas eu ainda tô começando agora, eu não consigo fazer 15. Não é pegar 15 fotos e ir lá e postar nos seus stories, não, tá? Lembra que é muito importante que o seu perfil seja humanizado. Então, você precisa intercalar entre fotos, boomerang, vídeos. Tem que intercalar o formato, porque senão fica muito cansativo para sua audiência. Outro ponto importante é que, além de você fracionar os seus stories, né, você vai entender aos poucos qual é o horário que dá mais retorno. Tem pessoas que quando começa, sei lá, 7 horas da manhã, ela não consegue ter tanta visualização quando ela começa às 9. Então, por isso eu falo que tudo aqui é teste. Então, você vai testar os horários que funcionam melhor para você. Então, pode ser que funcione melhor 7 horas da manhã, de repente, se você é um ramo de mercado, hortifruti, né? Você precisa entender a sua audiência. Por exemplo, lá no Mix Fruteria, eu começava a postar bem cedinho. 6 da manhã eu já postava porque a galera tava saindo pro trabalho, então ela já dava uma olhada, via a promoção do dia, via o que chegou de novidade. E tem pessoas que gostam de fazer o hortifruti mais cedo. Então é importante, o quanto mais cedo você postar, melhor. Já na minha loja de roupa, não. Eu postava entre 9h30 e 10 horas. Era o horário que para mim dava mais retorno e mais resultado. Então, dependendo do nicho, tem um horário mais específico. Mas é muito importante que você não deixe de postar no período da manhã, no período da tarde e no período da noite. O horário você vai entendendo conforme você vai conhecendo melhor a sua audiência, tá? Então, pelo menos 15 stories é o que eu indico. Não é uma regra. Você pode ir entendendo a sua audiência. Tem pessoas que falam pra mim assim, ah, Sabrina, mas quando eu faço muitos stories, as pessoas param de assistir. Elas não param de assistir pela quantidade. Elas param de assistir pela forma que você tá conduzindo os seus stories. É o que eu falei, se você pegar lá 15 fotos e colocar lá nos seus stories, ou se você pegar 40 fotos e colocar nos seus stories, é óbvio que as pessoas vão passar. Por quê? Porque não tem uma interação, não tem uma pessoa que fale alguma coisa, não tem uma pessoa que conte uma história, não tem uma narrativa. Então, automaticamente, é natural que as pessoas passem os seus stories. Então, nessa programação que eu tô trazendo aqui pra você, 15 stories é uma base. Consigo fazer 10? Bacana, tá começando agora. Ah, já tô um tempinho, acho que eu consigo 20? Melhor ainda. O importante é você não deixar de fazer. O importante é você tem que entender que você tem que fazer. Para você ter resultado, você tem que colocar a mão na massa. Você precisa fazer. E não vai ser você começando agora que o seu stories vai estar o melhor de todos e o stories perfeito. Você vai evoluindo e aos poucos as coisas vão acontecendo. Então, para a programação de stories, o que eu indico para você é começar pelo menos com 15. Agora vamos para o feed. O ideal é que você poste todos os dias, mas se você não consegue postar todos os dias, eu trouxe aqui para você o seguinte, 3 posts no feed por semana. E aí pode ser segunda, quarta e sexta ou terça, quinta e sábado. Os dias da semana você vai escolher qual é o melhor para você. Mas eu acho que um número bacana para começar, 3 vezes por semana, fica legal. Por que é importante você postar no seu feed? Porque pelo feed você alcança mais pessoas. Nos stories, que eu acabei de falar, é onde você vai se relacionar com a sua base. As pessoas que já te seguem, que recebem os seus stories. É muito difícil, não vou falar que é impossível, mas é difícil você ganhar seguidores pelos stories. A não ser que alguém compartilhe aqueles stories com uma pessoa e aquela pessoa gostou do seu conteúdo. E aí ela vai lá e começa a te seguir. Mas é difícil isso acontecer. Qual é a melhor forma hoje de você conseguir crescer no seu perfil? É pelo feed. Então no feed você consegue alcançar pessoas. E aí no seu dia lá, eu normalmente faço a minha programação no domingo. No domingo eu sento
analiso todos os meus conteúdos, faço todos os meus posts e deixo programado no Facebook Studio Creator. É uma ótima ferramenta já para você anotar aí e começar a usar. Porque para as pessoas que têm pouco tempo, né, não tem como ficar ali postando nos horários que é melhor para ela ou para cada audiência, para as pessoas que têm o dia mais corrido, o ideal é que você faça essa programação. Eu não aconselho que você logue o seu Instagram em nenhum outro lugar, nenhum outro aplicativo externo, a não ser que seja no Facebook, porque é do mesmo dono, então não tem problema nenhum. Tem uma questão de quando você loga o seu perfil em outros lugares, né, em outros aplicativos, pode entender que é uma forma de automação. Enfim, eu não indico que você coloque o seu perfil em nenhum outro aplicativo, somente no Facebook Business, né, ou no Facebook Studio Creator, que é onde você vai programar as suas postagens. E aí pode ser uma aula, né? Pode ser até um assunto de uma próxima aula, eu ensinar como é que faz isso. Mas vamos lá. Então, se você conseguir se programar e fazer essa postagem no feed três vezes por semana, segunda, quarta e sexta, você já consegue dar uma evoluída, você já consegue dar um passo. Porque por que é importante você se programar e já saber o que você vai postar durante a semana? Porque se você deixar para resolver naquele momento, você vai ter uma série de outras coisas para fazer, você vai ter um bloqueio criativo, você não vai conseguir pensar em nada, porque quando a gente está naquela pressão, eu preciso postar, tem que ser agora, nunca vai vir nada na sua mente. Por isso é importante você se planejar. Eu tô trazendo aqui para você as quantidades para você ter uma noção. Ah, Sabrina, 3 vezes eu não consigo, 2. Menos que isso, aí você já tá forçando a barra. Se você quer crescer e se você quer ter resultado no Instagram, você vai precisar se dedicar. Você vai precisar tirar nem que seja 1 horinha do seu dia para aquilo ali acontecer. É entender que o Instagram é o seu trabalho. Ele é uma extensão da sua loja, ele é uma extensão do seu negócio. E hoje não tem nenhuma outra forma melhor de você chegar nas pessoas a não ser pelo Instagram, né? Ou a não ser pelas redes sociais, pelo Google, enfim, patrocinados, YouTube. Mas hoje o Instagram é uma ótima ferramenta, porque é difícil uma pessoa não ter Instagram. São milhares de pessoas logadas o tempo inteiro. Então, para você crescer a sua base, você precisa postar no feed. Tem pessoas que pensam assim, ah, eu foco nos stories ou eu foco no feed? Não existe um ou outro, tem que ser os dois. Porque um é o complemento do outro. Tem pessoas que só assistem o feed, consomem somente o feed, não tem paciência para ficar nos stories, e tem pessoas que nem consomem o feed. Eu sou o tipo de pessoa que eu consumo os dois, mas tem pessoas que só consomem os stories, nem rola o feed, nem olha o feed para nada. Mas é raro as pessoas consultarem os dois. Então, anotem, tá? Vocês estão anotando? É muito importante que vocês anotem. Stories 15 por dia. 5 de manhã, 5 à tarde, 5 no final do dia. O horário exato você vai entendendo conforme você for fazendo. Feed, 3 posts no feed. Não necessariamente só foto. Você pode postar no feed também um vídeo ensinando, dando dica de alguma receita, mostrando um passo a passo como usa o seu produto, né? Eu vejo que quando a gente fala em postar no feed, hoje muitas pessoas pensam, ah, vou tirar uma foto do meu produto e vou postar. Não, eu não estou falando de feed vitrine, eu estou falando de um feed humanizado e diferenciado. Então você pode intercalar. Na segunda você posta uma foto, na quarta você vai lá e ensina como utilizar aquele produto. Você pode fazer um vídeo ensinando como utilizar aquele produto. E na sexta você pode postar dando dica de qual produto utilizar em qual tipo de pele, por exemplo, se você vende produto de pele. Ou se você vende mercado, hortifruti, fala uma receita, enfim. Tem que diversificar o formato. Assim como eu falei que você precisa diversificar o formato nos stories, você também precisa diversificar o formato no feed. Então presta muito atenção quanto a isso, para não ficar um feed vitrine, aquele feed chato, entediado, né, que ninguém tem paciência para parar e assistir. Tem que ser algo mais descolado, mais diferenciado, tá
tá certo? Você tem que olhar para o seu perfil e você tem que pensar da seguinte forma: esse perfil vai me atrair? Me atrai de alguma forma? Esse perfil é um perfil que eu sentiria vontade de parar para poder assistir? Se a sua resposta for não, essa também provavelmente é a resposta da sua audiência. Então você tem que entregar para as pessoas o que você gostaria de consumir, o que chama atenção, o diferenciado, gerar valor, ensinar alguma receita, dar alguma dica. E entender também que nem sempre no seu Instagram você vai falar sobre o seu produto o tempo inteiro. Para você gerar valor para sua audiência, você pode falar sobre outros produtos e sendo intencional, como eu já falei aqui nas outras aulas. Afinal, eu quero te fazer uma pergunta aqui. Nós estamos hoje na aula de número 6, que é o aquecimento, né, para a nossa Masterclass Infinitamente Mais Venda. Mas você já assistiu às outras aulas? Se você ainda não assistiu, eu te convido a assistir, porque tá muito, muito interessante. Conteúdo de fato que, se você aplicar, você já vai começar a ver os resultados aí na sua página. Então, se você ainda não assistiu, quando acabar essa daqui, já é uma oportunidade para você poder assistir, tá certo? Então, outro ponto importante aqui que eu quero abordar com você. Caixinha de perguntas é uma forma de você conhecer a sua audiência. 3 caixinhas de perguntas por semana. E aí aqui eu vou te dar algumas dicas, tá? Você pode, de tema, você pode colocar, dependendo do seu nicho, né? Dependendo do que você venda. Me conta a sua dúvida sobre um produto meu. Me conta uma ocasião que eu te falo um look ideal. Me fala um produto que eu te conto uma receita. Enfim, inclusive, esses dias eu fiz um quadro lá no meus stories, onde você colocou algumas pessoas colocaram o nicho e eu trouxe temas de caixinhas, né, de perguntas. Então, às vezes, a pessoa acaba que não faz uma pergunta intencional e aí não tem resposta, e aí desiste. Então, outra pergunta aqui, outro tema interessante que você pode colocar na sua caixinha de perguntas, por exemplo, se você trabalha com make, me fale uma marca de make que eu te indico um produto dessa marca, ou que eu te indico um produto que eu mais gosto dessa marca. É você entender que você precisa direcionar a sua audiência se você quiser ter resultado. Se você abrir a sua caixinha de perguntas e colocar lá, só me faça uma pergunta, você não vai ter nenhuma pergunta. Agora, se um famoso fizer isso, é óbvio que ele vai ter uma caixinha de perguntas lotada, porque as pessoas têm interesse em saber da vida dele. Então, você precisa aprender a criar esse interesse na sua audiência para que cada vez mais você tenha respostas na sua caixinha de perguntas. Eu não estou dizendo que você vai abrir uma das caixinhas de perguntas agora e você já vai ter um monte, mas se você tiver uma, já é uma evolução, ok? Então, abra a caixinha de perguntas. Ah, Sabrina, mas eu não sei o que as pessoas gostam. É somente perguntando. Se você não perguntar, você não vai ter resposta. Certo? Outro ponto importante aqui, enquetes. Eu vejo que cada vez mais as pessoas fazem menos enquete. Mas não é enquete, como você acordou? Bom dia ou boa tarde? Não é enquete dessa forma, porque as pessoas não sentem vontade de responder esse tipo de enquete. Faça enquete intencionais, direcionada sobre a pessoa que está assistindo, não sobre você o tempo inteiro, né? Se você fizer essas enquetes genéricas, fica difícil das pessoas sentirem vontade de participar. Muitas pessoas falam, eu faço enquete, mas ninguém responde. Aí quando eu vou lá ver, é uma enquete muito genérica. Então, faça enquete, por exemplo, aqui, vou dar um exemplo aqui para vocês de enquete, ó. Você prefere, se você é uma loja de roupa, né? Você pergunta para a pessoa, você prefere body ou regata? Quando você faz esse tipo de pergunta, você está dando abertura para as pessoas que te seguem falar qual tipo de produto que ela prefere da parte de cima. Ou você prefere cropped ou blusa? Você está fazendo uma pergunta direcionada e específica. Quanto mais específico você for, melhor vai ser o seu resultado. Então, não faça esses tipos de perguntas aleatórias, tá?
Outra enquete legal aqui. Você é do time calça ou você é do time short? Você entende se a sua audiência prefere short ou se a sua audiência prefere calça. E aí você consegue direcionar melhor os seus produtos. Outro tipo de enquete muito interessante para você que trabalha em mercado, que eu tenho uma audiência muito grande de mercado. Você pode fazer duelo dos produtos similares. Por exemplo, Toddy e Nescau. Você é do time Toddy ou você é do time Nescau? Outra enquete interessante. Você é do time que só toma leite ninho ou você não tem escolha, pode ser qualquer outro leite em pó. Então é você ir direcionando a sua audiência de forma intencional e estratégica. Se você não direcionar a sua audiência, as pessoas não tendem a responder. Porque o que eu costumo dizer? A atenção no Instagram, ela é muito concorrida. Então, se você não for assertivo no que você pergunta, no que você fala, as pessoas tendem... É só ela fazer isso aqui, ó, que ela sai dos seus stories. Então, quando você for pensar em fazer alguns stories, esteja preparada para quando você for começar a falar. Não comece um story assim, bom dia, então é isso. Sabe, quando você fala esse tipo de frase, você gera um gatilho na mente da pessoa que ela passa os seus stories. Então, seja mais assertiva na hora de falar, na hora de fazer enquete, na hora de abrir caixinha de perguntas, porque com certeza você vai ter um resultado melhor. De forma alguma, você está começando agora, abre uma caixinha de perguntas, me faça uma pergunta. Ninguém vai te perguntar nada. A não ser, de repente, o seu marido ou a sua mãe, aí vai, de repente, te fazer alguma pergunta. Mas fora isso, você não vai conseguir chegar na sua audiência, você não vai conseguir entender a sua audiência e o desejo dessas pessoas ou a dor. Então, abra essas... Eu falei até que vou fazer de novo esse quadro, porque eu vi que deu muito certo, as pessoas gostaram muito desses tipos de temas que eu dei na caixinha de pergunta, porque fica mais fácil de vocês trabalharem, né, o perfil de vocês. Então, em breve eu vou abrir de novo. Se você não teve a oportunidade de mandar lá o seu nicho, fica de olho lá no Instagram, que eu vou abrir de novo. Inclusive, se você ainda não me segue no Instagram, lá eu produzo também muito conteúdo, que tanto no feed quanto nos stories, é uma excelente forma também de você aprender. Vou deixar aqui, ó, by Sabrina Martins. Segue lá que eu tenho certeza que você vai gostar. Outra enquete, se você é dono de hortifruti, né, você pode fazer enquete das frutas. Assim você consegue entender qual é a fruta que tem uma maior aceitação na sua região, que as pessoas gostam mais. E em cima dessa enquete, você pode produzir um quadro falando a origem da fruta, o benefício daquela fruta, e aí você vai gerando esse relacionamento, essa vontade na sua audiência de consumir mais o seu produto, de entender mais como funciona. Não tem nada melhor do que contar uma história bem contada. Quando você conta uma história, você consegue prender a atenção das pessoas. Não é à toa que a gente paga para ir no cinema ouvir histórias. Não é à toa que as crianças adoram histórias. Então, aprenda a contar histórias no seu perfil relacionado ao seu negócio, ao seu produto, que com certeza você vai ter uma aceitação melhor da sua audiência. Então, é isso. Na aula de hoje aqui, eu falei para vocês, né? Eu espero que você tenha gostado. Eu trouxe aqui para você um planejamento de postagem, um planejamento do que você precisa trazer para o seu perfil para ele dar o primeiro passo, né? Para ele começar a ter esse engajamento, ter esse retorno. Não vai ser na primeira semana que você vai ter esse retorno, mas se você tiver constância, se você tiver persistência, você vai conseguir ter retorno. Eu sempre gosto de dar essa comparação. Quando você começa uma dieta, você não tem resultado na primeira semana. Você pode até desinchar, mas gordura você não perde não. Você vai ter constância no treino, na alimentação. Entende que não é só uma coisa? Você tem que treinar, você tem que se alimentar bem, você tem que beber água e não é diferente no Instagram. Você tem que postar no feed, você tem que postar nos stories, você tem que fazer enquete, você tem que abrir caixinha de perguntas. E o ponto principal, você tem que aprender a se relacionar. Quando você aprende a se relacionar com a pessoa do outro lado, entender que não são números, entender que são pessoas, aí você começa a ter
um retorno do seu perfil para o seu negócio, porque o objetivo final é a gente conseguir o quê? Vendas. Então, para você conseguir a venda, você precisa se relacionar, tá certo? Então, se você não deixou o seu like ainda, você assistiu essa aula até aqui, eu tenho certeza que você gostou. Deixa o seu like aqui embaixo, comenta, eu quero saber o seu nicho, o que você faz. Compartilhe essa live também, como eu disse, né, com alguma empreendedora que você conhece, para que ela também comece a ter resultado assim como você, tá certo? Eu espero que você tenha gostado e toda terça e quinta, às 17 horas, nós temos um encontro marcado aqui no YouTube. Um beijo grande e até a próxima aula.